Fala aí, galerinha, tudo bem? Espero que todos estejam aí estudando, né, nesses dias, tá certo? Não estamos de férias. O momento é complicado, tá certo? Mas juntos somos mais fortes aí, tá bom? Vou dar aqui mais um retorno, tá certo? Eu tinha pedido para vocês resolverem um exercício da apostila 2, tá? Localizando aí na página 28, tá? Coloquem aí, página 28, o exercício 9, né? O ideal é que todos já tenham tentado, né? Que isso aí foi lição de casa da semana passada, tá bom? Eu vou resolver esse probleminha que ele é bem enunciado, bem simples aqui, né? Bem curtinho. Ele pede para você calcular qual é o valor da raiz quadrada desse número, 2,777777. Tá vendo esses três pontinhos? Quer dizer que ele é infinito, né? Número infinito, né, significa que ele é uma dízima. E no caso, esse número que repete o 7 depois da vírgula ali, esse número 7 ele é chamado de período, né? O número que repete. Então isso aí é uma dízima, porque é infinito, e periódica, porque tem um período que é o número 7, tá? Nós já vimos em sala de aula que dízimas periódicas elas podem ser classificadas como simples ou composta, tá? Essa aí, 2,77777, ela é simples. Por quê? Depois da vírgula, você tem apenas o período, tá? Se você pegar aqui, ó, alguns exemplos aqui, ó. Se eu tivesse uma dízima periódica, 2,4777777, ela não é mais uma dízima simples, né? Ela continua sendo uma dízima, porque ela é infinita, periódica, porque o número que repete é o 7, tá? Mas ela não é simples, porque depois da vírgula tem um número aqui atrapalhando, ou seja, um número que não é o período, no caso é o 4. Então essa aqui seria chamada de composta, tá bom? Essa aqui, ela é conhecida como composta, tá bom? Essa dízima aqui, tá? Quando tem um número qualquer depois da vírgula que não é período, tá bom? Outros exemplos de composta, eu tenho 0,16, aí depois círculo, fica 25, 25, 25. Então ela é uma dízima, porque é infinita, né? Ó. É periódica, porque quem está repetindo é o número 25, só que ela é composta, porque tem o número 16 depois da vírgula, que não faz parte do período, tá? Então ela também é composta. Já o 2,7777777, né? Esse número aqui, ela é chamada de simples, como eu já disse, porque você observa que depois da vírgula vem apenas o período, tá? Esse probleminha, né, ele caiu aí provavelmente no vestibular, tá? Já vi cair em diversos ou concursos, tá? Você não pode usar calculadora, né? Então se você não pode usar, não adianta colocar na raiz. E o problema aqui, né, o examinador que bolou essa questão, ele tem total certeza de que ninguém decorou essa raiz quadrada desse número aqui de dízima periódica, né? Então o que ele quer que você faça aqui pegue esse número que está dentro da raiz. Então, ó, antes de extrair a raiz, a gente vai tentar entender melhor quem é esse número, tá? Essa dízima periódica, ela pode ser transformada em fração, né? Nós vimos em sala de aula que toda dízima periódica é uma fração. Por isso que ela está enquadrada até dentro do conjunto dos números racionais, né? Números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. Então, se eu estou falando que isso aqui é uma fração, então eu estou dizendo o seguinte, que isso aqui é um número racional, tá? Bom, como que eu vou fazer essa transformação, né? O truque eu vou pegar aquele número e vou igualar ele a x. Então eu pergunto para ele, quem é você, 2,7777777? E ele responde, eu sou x, tá certo? Ao fazer isso, eu montei uma equação aqui. O truque para sumir com essa dízima, que é essa parte infinita aqui, é você multiplicar essa primeira equação ou por 10, ou por 100, ou por 1000, tá? Como o período é só o número 7, então eu ensinei que bastava você multiplicar essa primeira equação toda por 10. Se eu faço a equação vezes 10, então eu tenho que multiplicar os dois lados. 10 vezes x se transforma em 10x. E 2,7777 vezes 10
vai andar uma casinha só, porque 10 tem um zero só, então vai ficar 27,77777. O truque aqui é formar dois números que têm o mesmo período. Uma vez que esse período ele é infinito, ele só vai sumir se você subtrair ele dele mesmo, tá? Eu ensinei em aula que eu sempre subtraio a equação de baixo, a 2 da primeira, que é de cima, porque ela é maior, né? Então, só para não ter resultados negativos, né? Ó, por exemplo, se eu faço 1 menos 10, dá menos 9. Se eu faço 10 menos 1, dá mais 9, né? Então, por que eu vou subtrair? Porque minha intenção é sumir com essa parte dízima periódica, tá bom? Como que eu subtraio equações? Primeiro membro de primeiro membro, segundo membro de segundo membro. Então, como é que vai ficar? 10x menos x, isso costumava dar 9x. Do lado direito, 27,777777 menos 2,77777, salta aos olhos que esse monte de 7 vai dar zero. É milagre isso? Claro que não. A gente pensou antes, né? Qual é o número que eu vou multiplicar para fazer dar o mesmo período, né? Então não é milagre, tá? Isso aqui no máximo é uma matemática, né? Bom, o que acontece agora? Antes da vírgula, falta subtrair os dois números aqui, ó. 27 menos 2, 25. E aí tá acabando. Lembra que eu tinha chamado a dízima periódica de Chess? Então, se eu descobrir o valor de Chess, essa é a minha dízima. O 9 está multiplicando, ó. Isso aqui é continha, vai passar para lá dividindo, ok? Descobri o valor da dízima periódica, 25 nonos. Volto lá no problema. Ele estava pedindo para calcular a raiz quadrada dessa dízima periódica, tá? Esse 25 nonos, só por questão de definição aqui, eu vou colocar aqui, ó. Ela é chamada de fração geratriz. Então a fração que recebe o nome de geratriz é uma fração que gera uma dízima periódica. Então se ela gera uma dízima, ela é geratriz, tá bom? Substituição. Ele mandou calcular a raiz quadrada dessa dízima. Então vai ficar assim, ó, a raiz quadrada da dízima. Só que agora a dízima eu já posso trocar por 25 nonos. Extrair a raiz quadrada de uma fração é você extrair a raiz quadrada do numerador e do denominador, ó. Raiz de 25 é 5, raiz de 9 é 3. É um problema de alternativa, tá? Nas alternativas você não tem frações, tá? Você não tem ali as frações, tá? Nas alternativas aparece lá apenas números decimais. Então, ó, como eu cheguei em 5 terços, o que eu tenho que fazer aqui então? Dividir agora 5 terços, ó. Eu vou dividir 5 por 3 para descobrir quem é ele em decimal, tá? Isso aqui é uma continha bem fácil, ó. 1 vezes 3, 3. Para 5 sobra 2. Quero continuar a conta? Coloco vírgula. Posso agora colocar um zero ali. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Ora. Quero continuar a conta? Já usei vírgula? Põe um zero. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Estão percebendo? Coloca um zero. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Esse número aqui, ó, ele é infinito. Ele é 1,66666, tá certo? Ó? Quando esse número 666, né, eu percebo que o 6 é o período, a gente também pode escrever assim, ó, com risquinho em cima, tá? Esse risquinho, ele determina quem é o período, quem é o número que está tendendo ao infinito ali, ó. Tá bom? E 1,66666, isso gera alternativa B, tá bom? Então vê aí se vocês acertaram, tá bom? Se gostaram aí, deem um like aí, tá bom? Comentem para eu saber quem está assistindo, tá certo? Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscrevam, tá? Que eu vou estar sempre colocando aí novidades, tá? Podem pedir exercícios, aliás, devem, eu sempre coloco isso aí na agenda aí, tá bom? E fico no aguardo aí de novos pedidos, tá bom? Abração, curtam aí, tchau, tchau, divirtam-se!